dia a todos. Hoje é domingo, 15 de março. A gente vai iniciar mais uma reunião dominical da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas. A reunião de número 259. Hoje a gente vai continuar estudando o conceito Rosa Cruz do Cosmos, capítulo 10, que é o Cristo e sua missão. Então a gente vai fazer a última parte, que é o sangue purificador. Então, para elevar o nosso ambiente de estudos e adquirirmos mais conhecimento sobre o assunto que vamos estudar hoje, iniciaremos com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras de nossos lábios e as meditações de nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Então, para dar início, a gente vai iniciar então com a leitura dessa parte do capítulo. Cristo e sua missão, o sangue purificador. Quando o Salvador, Cristo Jesus, foi crucificado, seu corpo foi ferido em 5 lugares, nos 5 centros por onde fluem as correntes do corpo vital. A pressão da coroa de espinhos produziu um fluxo no 6º centro também, isto é, um vislumbre para os que já conhecem essas correntes. Uma explicação ampla não pode, por enquanto, ser dada publicamente. Quando o sangue fluiu desses centros, o grande espírito solar, Cristo, se libertou do veículo físico de Jesus, encontrando-se na Terra com seus veículos individuais, compenetrou os veículos planetários já existentes e, num abrir e fechar de olhos, difundiu seu próprio corpo de desejos pelo planeta, o que permitiu, daí para diante, trabalhar sobre a Terra e sobre a humanidade de dentro. Naquele momento, uma poderosa onda de luz espiritual solar inundou a terra. O véu do templo rompeu-se, o véu que o espírito de raça tinha colocado ante o templo, para resguardá-lo de todos, menos dos poucos escolhidos. Desde aquele tempo, o caminho da iniciação ficou aberto para quem nele queira entrar. Subitamente, como um relâmpago, essa onda transformou as condições da Terra no que diz respeito aos mundos espirituais. As condições densas e concretas, obviamente, são afetadas muito mais lentamente. Como toda vibração rápida e intensíssima de luz, o brilho fulgurante dessa grande onda de claridade cegou o povo. Por isso se diz que o sol se obscureceu. O acontecido foi precisamente o oposto. O sol não se tornou obscuro, ao contrário, brilhava com glorioso esplendor. Foi o excesso de luz que ofuscou o povo. Quando a terra absorveu o corpo de desejos do brilhante espírito solar, a vibração baixou a uma intensidade mais normal. A expressão o sangue purificador de Cristo Jesus significa que o sangue que fluiu no Calvário está ligado ao grande espírito solar Cristo. Por esse meio, assegurou sua admissão na própria terra e desde aquele momento é seu regente. Difundiu seu próprio corpo de desejos por todo o planeta, purificando-o de todas as baixas influências desenvolvidas sob o regime do espírito de raça. Sob a lei, todos pecavam, e mais ainda não podiam ser ajudados. Não se tinham desenvolvido até o ponto de poderem agir com retidão, por amor. Era tão forte a natureza de desejos que se tornava impossível dirigi-la. As dívidas contraídas sob a lei de consequência tinham tomado proporções colossais. A evolução ter-se-ia demorado terrivelmente e muitos perderam nessa onda de vida se não fossem ajudados. Por tais motivos, Cristo veio para buscar e salvar o que estavam perdidos.
limpou os pecados do mundo com o seu sangue purificador, o que lhe permitiu entrar na terra e na humanidade. A ele, ao fazer essa purificação, devemos a possibilidade de atrair para os nossos corpos de desejos matéria emocional mais pura do que antes. Ele continua trabalhando para ajudar-nos, tornando o ambiente que nos rodeia cada vez mais puro. Que isso se efetuou e continua se realizando à custa de um grande sofrimento para ele, é coisa que ninguém pode duvidar. Isso, se for capaz de formar a mínima ideia das limitações suportadas por esse grande espírito ao entrar nas restritivas condições da existência física. A sua atual limitação como regente da Terra não é menos dolorosa. Certamente, ele é também regente do Sol, pelo que só parcialmente fica confinado à Terra. Contudo, as limitações produzidas pelas lentíssimas vibrações do nosso planeta denso devem ser quase insuportáveis. Se Cristo Jesus não ressurgisse, teria sido impossível executar sua obra. Os cristãos têm um Salvador ressuscitado, alguém que está sempre presente para ajudar os que invoquem o seu nome. Tendo sofrido em tudo como nós e reconhecendo plenamente todas as nossas necessidades, é o lenitivo para todos os nossos erros e fracassos, enquanto continuarmos lutando e procurando viver uma boa vida. Devemos ter sempre presente que o único verdadeiro fracasso é deixar de lutar. Depois da morte do corpo denso de Cristo Jesus, os átomos sementes foram devolvidos ao seu primitivo dono, Jesus de Nazaré, que, algum tempo depois, funcionando temporariamente em um corpo vital que construíra, instruiu o núcleo da nova fé formado por Cristo. Jesus de Nazaré, desde aquele tempo, tem conservado a direção dos ramos esotéricos que surgiram por toda a Europa. Em vários lugares, os cavaleiros da Távola Redonda foram autos-iniciados nos mistérios da nova dispensação. Os cavaleiros do grau, a quem foi confiado o cálice de José de Arimateia, que tinha sido entregado por Cristo Jesus na última ceia, foram também autos-iniciados desses mistérios. A estes foram entregues também a lança que feriu o peito do Salvador e o receptáculo que recolheu o sangue da ferida. Os druidas da Irlanda e os trotes do norte da Rússia construíram também escolas esotéricas nas quais trabalhou Jesus na chamada Idade Média. Na Idade Média, ainda que bárbara, fluía o impulso espiritual. Do ponto de vista oculto, era, em realidade, uma idade brilhante, comparada com o crescente materialismo dos últimos 300 anos que se aumentou imensamente os conhecimentos físicos, por outro lado, quase extinguiu a luz do Espírito. Os relatos do Santo Grau, dos Cavaleiros da Távola Redonda, etc., são considerados como superstições, visto ser olhado como indigno de ser acreditado, que não pode ser demonstrado materialmente. Gloriosas como são as descobertas da ciência moderna, elas foram adquiridas ao elevado preço do aniquilamento da intuição espiritual. Do ponto de vista superior, nunca amanheceram dias tão tenebrosos como os atuais. Os irmãos maiores, Jesus entre eles, têm lutado e lutam por equilibrar essa poderosa influência que, semelhante aos olhos da serpente, abriga o passarinho a cair em suas fauces. Cada tentativa para iluminar o povo
e para nele despertar o desejo de cultivar o lado espiritual da vida é uma evidência da atividade dos irmãos maiores. Possam seus esforços ser coroados de êxito e apressar o dia em que a ciência moderna espiritualizada encaminhe as investigações sobre a matéria, do ponto de vista do espírito. Então, e não antes, compreenderemos e conheceremos verdadeiramente o mundo. Bom, pessoal, semana passada a gente viu o véu do templo, né? E hoje a gente vai dar sequência aqui nos outros dois termos, tá? Que é o sangue purificador de Cristo Jesus e a ressurreição de Cristo Jesus. Então, só para fazer uma introdução da parte que nós vimos semana passada, rapidamente, né? Base dos nossos ensinamentos, né, de Rosa Cruz, o rasgar o véu no momento da crucificação de Cristo representa uma mudança radical na relação entre a humanidade e a espiritualidade. Essa ruptura não apenas simboliza a eliminação da antiga barreira, né, que separava os mundos invisíveis do mundo visível, mas inaugura uma nova condição evolutiva na qual a humanidade passa a ter acesso potencial ao caminho da iniciação individual. O templo deixa de ser uma construção externa, né, e restrita a rituais sacerdotais e torna-se um processo interno de desenvolvimento pessoal. Então, para concluir, o rasgar do véu, né, portanto, é uma abertura definitiva do caminho espiritual. O início de uma possibilidade interior direta que será sustentada posteriormente pelo sacrifício do purificador Cristo, do sangue purificador do Cristo e pela ressurreição do mesmo. E garante aí a continuidade dessa conexão. Então a gente viu isso semana passada, né, como conclusão aqui, o véu que nos limitava, né, ao processo evolutivo, o Cristo transforma o limite em caminho e a partir daqui, né, uma travessia que vem de dentro, né, do interior. Então hoje a gente vai começar então falando do próximo tema, que é o sangue purificador de Jesus. No instante em que o sangue começou a fluir do corpo físico de Jesus, o Cristo solar desligou-se daquele instrumento material e passou a atuar com liberdade. Nesse mesmo momento, difundiu seu corpo de desejos por toda a Terra, envolvendo o planeta numa nova vibração de amor. Uma onda solar espiritual, descrita simbolicamente como um relâmpago, alterou instantaneamente as condições dos mundos espirituais, enquanto no plano físico as mudanças se processam gradativamente. O antigo véu rasga-se e a iniciação deixa de ser um privilégio de poucos e torna-se o caminho interior potencial acessível a todos. Aí a gente começa a falar um pouquinho sobre essa parte desse tema Rosa Cruz. Então, com o véu rasgado, a purificação começa no sangue. Por que isso, né? A purificação inicia-se no sangue. O sangue, a gente sabe ali que é o veículo do ego, né? E também o trabalho agora é no corpo interno. O sangue, nele o ego imprime a nossa vontade e nele a respiração molda o ritmo da vibração. O elevar do sangue é a condição de passar do átrio, lembra que nós vimos o átrio lá do tabernáculo do deserto? Que era como se fosse uma cerca, né, que protegia todas as passos interiores. Limitação, né? Uma limitação. Então o sangue é o passar do átrio para o lugar do santo interior. E a partir de agora, seguimos o fio da doutrina do sangue. Então, com o véu rasgado, né, inicia-se uma nova etapa, o ritmo da vida é interior, e essa purificação aqui é a porta do lugar santo. Então aqui eu trouxe o tabernáculo, né, de novo, né, a gente já viu, mas depois que passa o átrio, tem algum caminho a servir, né? Então tem um interior para chegar até o Santo dos Santos, que é o lugar santo. Então, com o sangue purificado, a gente prepara a receptividade dos éteres superiores. Eu coloquei uma perguntinha, né? Por que o processo, então, como que a gente estuda, né, e vem estudando, ele se inicia no sangue? Por que o processo é no sangue? É o veículo do ego. Exatamente. Porque nele o ego imprime a direção, lembra? Quando nós, como egos, nós nos expressamos no mundo físico através do sangue. Então eu tenho lá, eu vivo lá na região do pensamento abstrato, como ideia, né? O ego vive até ali.
Aí ele usa os veículos, veículo mente, corpo desejos, corpo vital e o corpo denso, para se expressar aqui. Ele se expressa pelo sangue. E o sangue e a nossa constituição, a gente sabe que são 4 éteres, né, que a gente vai ver um pouquinho à frente. Então são 2 éteres inferiores e 2 éteres superiores. Então, como veículo do ego, a gente precisa sim trabalhar no sangue. Então, trabalha no sangue. Então, as nossas ações, como são impressas no sangue, e aí pela respiração, ela faz toda a gravação no nosso átomo semente, que fica no coração. Aí a gente tem todo o nossa experiência que nós adquirimos nesse mundo, tá? Através do sangue. Eu tenho uma pergunta. Neste momento, na idade do Cristo cedeu o corpo dele, Jesus cedeu o corpo dele para que Cristo pudesse fazer o trabalho, porque Cristo precisava de um corpo aqui na Terra. Neste tempo todo, o sangue de Jesus continuou sendo purificado, tanto pelas vibrações que ele tinha tido até aquela idade, onde ele cedeu o corpo, e também durante o trabalho de Cristo, é isso, né? Eu imagino que o corpo denso de Jesus, formado pelos 4 éteres, isso. Né? Então, quando o ego, Jesus, deixou o corpo para o Espírito Cristo expressar-se no mundo, na região química do mundo físico, ele utilizou os éteres inferiores de Jesus, os superiores não. Sim, mas o sangue é do corpo denso. Tanto que cortava, rachava a pele dele. Então, acelerou muito a evolução de Jesus nesse momento, a purificação, né? Porque Jesus já estava fazendo esse trabalho, claro, ele com o corpo dele, né? É uma coisa seguinte, você estava fazendo uma confusão com isso. Cristo é um arcanjo. Pergunta, arcanjo tem sangue? Não, mas ele estava usando o corpo de Jesus, então a purificação. Arcanjo tem sangue? Não. Ele não sabia nem fazer sangue. Segundo caso, arcanjo tem corpo-alma? Não. Não. Arcanjo precisa de corpo-alma? Já ele. Não precisa. Então, Cristo não precisou usar o corpo-alma de Jesus, como a maioria das pessoas falam. Entendeu? Porque ele tem um corpo muito mais sutil, muito mais sábio do que o corpo-alma, que é o corpo espírito de vida. Sim. Né? É como nós vamos caminhar. A questão do sangue é o seguinte: dos 30 aos 33 anos, o Cristo tomou posse do corpo denso e do corpo vital de Jesus para poder aparecer aqui. Então, teve essa de, purificou o corpo denso. Arcanjo não sabe trabalhar com o corpo denso, o corpo vital. Não sabe trabalhar com o corpo denso, o corpo vital. Não sabe. Tanto não sabe que quantas e quantas vezes o Cristo tinha que sair do corpo denso para os essênios, que são seres humanos, restaurar o corpo. Porque ele não sabia. Esse trabalho que a gente faz no automático, à noite, de restauração do corpo denso, um arcanjo não sabe fazer. Então não tem essa de falar, não, ele melhorou o corpo denso, o corpo vital. Não, ele não melhorou o corpo denso e o corpo vital de Jesus. Não melhorou, certo? Não melhorou. O que ele fez foi o seguinte: quando ele devolveu o átomo semente do corpo vital de Jesus, como qualquer trabalho que você faz no corpo reflete em todos, o corpo de desejos de Jesus e o corpo mental de Jesus, que não era mente, teve uma puta de uma evolução. Entendeu? Porque quando você trabalha num corpo, lembra disso? Trabalha positivamente no corpo, positivamente vai para todos. Negativamente no corpo, negativamente vai para todos. Então, mesmo porque, veja bem, o Jesus, ele não precisava mais de corpo denso. Uma maior. E nem de corpo vital. Certo? Porque ele não precisa mais trabalhar aqui no mundo físico. Quando ele tem que trabalhar, ele constrói ponto, acabou, e toca para frente, né? Entendeu? Então, tomar cuidado com isso, porque o trabalho do Cristo não foi purificar nada em relação a Jesus. Foi adquirir 2 instrumentos para poder entender, compreender o que é que está acontecendo com a gente aqui. Entendeu? Tanto é que por isso que ele teve que receber o Jesus, que era
adepto na época, ele teve que renascer do zero, lá na criança. Por causa, para quando ele passasse por Cristo, Cristo tivesse toda aquela aprendizagem do zero aos 30 anos, para entender todo o processo, o que é infância, o que é puberdade, adolescência, e toda aquela coiseira lá que tinha que ter, para chegar nos 30 anos e agora entendi porque eles estão tudo nesse buraco, entendeu? Foi por isso, tá? Só fazer uma confusão, o sangue de Cristo. Não foi sangue de Cristo, é o sangue de Jesus, arcanjo não tem sangue. É um sangue extremamente purificado, sangue top, né? Mas de Jesus. O melhor corpo, né? Mas de Jesus, não é de Cristo. Se não falar que Cristo, quando subiu, levou o sangue dele, igual o pessoal às vezes falam, né? Levou o sangue de Cristo. Levou para onde? O sangue é uma coisa daqui. Não tem que levar para o corpo com uns desejos. Mas é o que é com o sangue lá no mundo divino, entendeu? O pessoal faz uma puta de uma salameleque. O Jesus, Cristo, ele purificou o corpo de desejo do planeta, tá? Eu poderia fazer uma analogia que esse mesmo trabalho é o que os irmãos maiores fazem hoje, purificando os pensamentos, sentimentos interiores. Uma hora em conjunto não consegue fazer tudo isso. Não. Tá? Não. Mas o que eles fazem é o seguinte: eles pegam todos os desejos, emoções e sentimentos negativos, atraem para eles e convertem em desejos, emoções e sentimentos positivos, elevados. Mas eles não conseguem fazer isso no desejo inteiro, porque a quantidade de pessoas é muito pequena. A quantidade de irmãos maiores é pequena em relação para isso. aos espíritos originais da vida humana, são muito pequenos ainda. Mas seria a mesma coisa? Não é. Eu não estou dizendo isso. Eu falei assim, o trabalho é o mesmo. Tanto que não é a mesma coisa que toda noite tem que fazer. Toda noite tem que ser feito. Sim, então não é a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa, eu faria uma vez só. Não é? E não é a mesma coisa. Eu não estou dizendo trabalho, eu estou falando o contexto, a transferência. Não, veja bem, o contexto do trabalho dos maiores é um dos itens, que é o item, vamos dizer, mínimo, que é proporcionar uma quantidade de material do desejo para ser trabalhado durante o dia a mais, um dia a mais, certo? Mas não é um trabalho que, mesmo porque não pode ser feito esse trabalho, esse trabalho tem que ser dentro para fora. O que tem que ser feito sempre é assim, disponibilizar o material. Como Cristo disponibilizou lá, quando ele purificou. Não. O que o Cristo fez na época foi bem pior que isso. Quando Cristo chegou, não tinha mais material das regiões superiores do mundo do desejo. Concordo. Não tinha nada, estava zerado, tanto é que ia cristalizar essa jossa aqui, certo? Então ele precisou entrar no centro da terra para fazer isso. Ficar de dentro para fora. Né? Então aí que entrou o sangue. O sangue entrou assim. Na verdade, o que entrou do sangue não é o sangue em si, é a parte etérica do sangue que está vitalizada pelo Espírito de vida do Cristo. Entendeu? Então a parte etérica do sangue vitalizada pelo Espírito de vida é que conseguiu fazer isso e fez ele conseguir entrar no centro da Terra. Tanto é que ele entrou no centro da Terra, né? E só sai dali por meio do corpo vital. Do Jesus. Daquele corpo vital, não do que Jesus construiu. Lembra? Quando Jesus construiu outro, tá? Isso está no texto, né? Não é nesse, naquele lá, está resguardado lá. Se perder aquele lá, você fica preso eternamente no centro da Terra. Não, tanto que Jesus está trabalhando agora com o irmão maior para as igrejas. Exatamente, com outro corpo vital. Ele pode construir quanto ele precisar. Mas não aquele lá ele não mexe. É único. Aquele lá era dele, certo? Ele cedeu. Era dele e não é mais. Tá? Então, quando Cristo fez isso, ele teve que, olha só, ele entrou no centro da Terra, assumiu a regência e dali ele conseguiu criar, fornecer, vamos dizer, inundar o mundo do desejo da Terra com materiais das regiões superiores, que não tinha. Não tinha mais. Para fazer isso, gente, tem que fazer um trabalho danado, de não é disponibilizar, eu vou disponibilizar aqui 100 gramas de humildade, 200 gramas de fraternidade, 400 gramas de altruísmo. Não é assim. Foi assim, entendeu? Foi possibilidades de, condições de alcançar isso. Né? Então ali, mandando a força de atração 100% lá na região superior do mundo do desejo. As regiões superiores, né? Certo?
E ele fez o seguinte, ele sublimou, porque ele tinha essa capacidade. Ele retirou uma quantidade enorme das regiões inferiores do mundo do desejo. Não retirou tudo. Por que ele não conseguiu retirar tudo? Por que ele não pôde retirar tudo? Ele podia limpar, arrancar todas as emoções, sentimentos e desejos inferiores, zerou aqui e inundou lá em cima. Por que ele não pôde retirar tudo? Só tem uma resposta, né? Que alguns seres ainda precisam utilizar para a sua evolução. Não, todo mundo precisa. Mas por que ali ele não pôde tirar tudo? A resposta no conceito. Como são formados os corpos e desejos dos animais? 100% de que material? Regiões inferiores. Por isso que não pode tirar. Se ele tirasse isso, os animais morreriam, porque eles não conseguiam construir o corpo de desejo. O corpo de desejo dele é só 100% material inferior. Entendeu? Por isso que ele não pode tirar. Mas o que é? Tem que pensar nas outras zonas de vida também, não é só na aula de vida humana, né? Então, por isso que ele não poderia retirar, né? Então, ele deixou lá aquela quantidade, mas sublimou muito o que tinha lá. Sublimar é o trabalho que a gente faz na retrospecção. Entendeu? Quando o Max Weber fala no conceito, sublime os desejos. O que é sublimar? Não é matar o desejo, é transformar, transmutar. Né? Porque todo desejo inferior tem o seu correlato superior. Né? O seu correlato próprio. Ao invés disso... não é nem antônimo, tá? Não é bem antônimo, não. É correlato mesmo, substituição. Né? Raiva. Qual é o correlato da raiva? Vamos lá, só um exemplo. Qual é a raiva? Tolerância, paciência, calma. Você pode botar vários ali para robustecer esse inferior seu substituir. Você ataca o inferior com mais de um superior. Por que com mais de um superior? Porque é a sua personalidade. De repente, a minha personalidade expressa muito melhor a tolerância. A do outro é paciência. O do outro é calma. Então você tem que pegar lá e, já que você vai sublimar, substitui por 3, por 4, por 5, quanto você quiser. Melhor para você. Entendeu? Então, esse trabalho que chama de sublimação, que ele fez. Né? Mas ele não retirou todo mundo. Não retirou tudo. Por causa dos animais e porque aquilo que o Alan falou. Todos nós, enquanto estiver na roda de nascimentos e mortes, nós precisamos de desejos inferiores, superiores, porque são as nossas tentações. São dali que partem as tentações. Então, não é necessário. Tá? Esses materiais superiores, antes da vinda de Cristo, nunca existiu? Existiu? Sim. Existiu, mas... Nós fomos queimando a poupança, da época atlântica, quando nós recebemos a mente. Da época atlântica, quando nós recebemos a mente. Até a chegada de Cristo, nós fomos queimando. Queimando de que maneira? Desobedecendo Jeová, as religiões de raça, gastando a força sexual criadora, matando, estuprando, fazendo de tudo, roubando, pilhando. Na verdade, ninguém utilizava essas matérias. Utilizava. As matérias superiores. Profetas, santos. Escuta uma coisa que apareceu no texto lá. Os cavaleiros da Távola Redonda, os druidas, os trotes, os cavaleiros do grau, eles foram iniciados nos mistérios maiores, das ações cristãs. Entendeu? O que eu quero dizer é isso. Eu quero dizer o seguinte: antes existia muita gente boa, que tinha as pessoas que não caíram no conto de Lúcifer, essas pessoas que não caíram. Então, por isso que quando antes de Cristo nascer, tem um êxodo de muita gente renascendo naquela região lá, naquela região de Jerusalém, naquela região ao redor, porque imagina, se o cara tivesse nascido na América e o Cristo aqui, até ele conseguir chegar aqui, Cristo já foi embora, 3 anos, pô. Imagina, o cara da América para chegar lá em Jerusalém naquela época. Veleiro. Veleiro. Barquinho. Não tinha nem veleiro, né? Porque não era antes das caravelas, assim, o quê? Sei lá, canoa no braço. Então o cara tinha que renascer ali, ou no máximo ali em Roma, algum lugarzinho perto ali, né? Mas não podia nascer na América, no Extremo Oriente, porque não dava. Então a Bíblia explica, né? A quantidade de gente ali, tanto é que Jerusalém era uma cidade cosmopolita. O que é cosmopolita? Então Egito tudo está lá. Né? Porque eram pessoas que já usavam, eles precisavam, eles foram atrás de mais luz. Né? Os 6 magos são esse exemplo desse tipo de pessoa, né? Entendeu? Então tinha, só que era insuficiente, a quantidade de besteira era muito maior. Muito. Como hoje ele fala aqui do materialismo. O materialismo é muito maior que o espiritualismo. O Carlos, os cavaleiros da Távola Redonda, então eram as iniciações com a maiores.
Por isso que é superstição. Por que superstição? Qual o motivo dessas coisas ser supersticiosas, ser superstição? Ninguém acredita. Porque não é acessível. Não acredita. Então, se não é acessível, vira fábula. Não, você acha? Vira fábula. Eu ouvi falar. Por que vira fábula? Porque a pessoa não tem nível para chegar lá. Então, se ela não tem nível para chegar, ela despreza. Isso aí. Ela pega o inferior na contraparte. Isso não acontece na família da gente? As pessoas falando da Rosa Cruz e desprezam. Renascimento, esse negócio aí, foi do diabo, foi não sei o que. Não acontece na nossa família? Então, se acontece na sua família, imagina isso em escala maior. Vamos lá? Vamos lá. Natureza do sangue, a gente está falando bastante, né? Então, o sangue, de novo, né, veículo do ego, no mundo físico, a respiração imprime o ritmo e vida ao sangue, ele registra as intenções e estados morais, onde o sangue se eleva, a consciência se ilumina. E a transformação, já falado várias vezes, né, começa no sangue. Então, ritmo, registro e purificação. Então, o sangue, que é o veículo do ego, expressa a vontade no corpo. Então, tudo que eu estou fazendo é uma vontade do ego. Respiração, sangue imprime ritmo, átomo, semente do coração registra todas essas experiências vitais e a purificação, né, do sangue abre as possibilidades aí de iniciação. Então, a gente está falando aqui do sangue, numa primeira etapa, né, o altar dos sacrifícios, que representa a primeira purificação, onde o sangue recebe uma nova direção. Então, lembra, eu dou o meu melhor bem, por mais que doa internamente, né? E vai doer, né? Porque tinha um valor tremendo para aquele ego, né? Ele queima aquilo, ele vê aquilo queimar. Aquilo na frente dele. Sal, um sal. Aquilo é o seu maior bem. Então, hoje seriam os nossos desejos inferiores, como o Carlos está falando, transmutar em... Hoje o altar de sacrifícios é uma parte da retrospecção que nós deveríamos fazer. Aquela que arde. Aquela que dói. Aquela que funciona, né? A gente pode correlar. Se correlar é você está fazendo errado. Mas tá doendo. Tá doendo o quê, cara? Você está apenas revendo a besteira que você fez durante o dia, tá doendo quanto assim? O sangue é sagrado pro ego, é o veículo principal. Aí você faz aquelas perguntas, como é que o altar de sacrifícios estudando essas coisas, estando nesse nível. E aí, porque a transformação começa no sangue, né? Então, porque o ego atua diretamente nele, e quando o sangue se eleva, a vida interior começa a se iluminar. Exatamente. Aí seguimos para o sangue e o corpo vital. Então, tem a correlação direta, né? Então, o papel dos éteres, aí a gente começa a falar em éteres, né? O corpo vital organiza o sangue, os sentimentos e emoções vitalizam ou obscurecem os éteres, dependendo de como eu alimento, de como que eu ajo aqui nesse mundo, né? Se eu usar as regiões inferiores, eu vou estar obscurecendo, e as superiores iluminando. Aí tem uma parte que é o serviço, que eu vou falar um pouquinho à frente também. A pureza vital reflete a pureza sanguínea e o ego atua com mais clareza quando os éteres se elevam. Então, vitalidade e receptividade espiritual. E aí tem aqui, né? Corpo vital, molda a pureza e o ritmo do sangue. Éteres elevados, favorece a atuação consciente do ego. Emoções elevadas tonificam o éter luminoso. E a disciplina vital prepara o sangue para a iniciação. Lembra? Repetição, repetição, repetição. Eu vou aprendendo e vira uma virtude e eu consigo purificar os meus éteres superiores. A gente já falou, acho que até fui eu que fiz uma dessas reuniões sobre o éter, né? Lembra? Eu coloquei uma simbologia, desenho, né? de gibizinho que falava assim, se é 100%, né? Então eu tenho 25 de cada um. E aí quando eu alimento um deles, eu diminuo algum outro. Então não tem como você ter 100% de um e 25 do outro. Então por isso que você alimentar seus éteres superiores, gradativamente você está reduzindo os seus inferiores. E vice-versa. Mas alimentar os inferiores, de vida e químico, né, eu vou estar diminuindo os superiores. Não tem espaço. Como se fosse um recipiente fechado, né? Para os químicos de plantão aí. O lavavo de bronze, então, que é o corpo vital, né, simboliza aí a purificação vital. Lavar as mãos e os pés é para entrar no lugar santo. Então, o corpo vital é um molde invisível do sangue, purificando se eleva o sangue e a consciência. Perguntinha: como o estado do corpo vital influencia meu sangue?
Não sei se eu respondi já nessa explicação que eu falei, né? Mas é aquela história. Então, se eu tenho o sangue tudo é vibração, ritmo, né? Então, se eu tenho vibrações superiores, emoções superiores, isso gera pureza, receptividade e instruções para o ego. Então, o ego ele acaba atuando e o filtro acaba sendo a personalidade. A personalidade começa a ficar pura. Então, eu não consigo mais gerar, sei lá, consequências aqui, trabalhar com as regiões inferiores. Então, quando eu trabalho mais com os éteres superiores, eu estaria mais, né, no ritmo de pureza, de receptividade elevada. Isso. Eu sempre faço uma correlação assim, né? Mente e corpo de desejo. Então, a mente é, teoricamente, o veículo para você usar os seus corpos aqui. Como está colado na mente, as emoções, que é o corpo de desejo, a gente usou a parte inferior, desde então, né? Então, quando eu começo a ajustar isso, é como se fosse uma ferramenta. Eu só ajusto, eu só passo coisa boa. Então, eu vou tendo uma personalidade que eu só faço coisa boa. E isso vai fazer com que os seus corpos se purifiquem abaixo. Que é o que o Carlos falou, né? Se eu trabalho num corpo, seja qualquer um deles, o reflexo são todos os outros. Não só os físicos, mas como os espirituais também. E essa repetição vai se tornando um hábito. E aí o corpo vital, por repetição, você consegue virar um hábito e depois vira uma virtude. Cria uma virtude. Por isso que a maioria das pessoas não consegue. Não consegue por quê? Porque a repetição é enfadonha. Você repete, daqui a pouco você está repetindo todo automático, está pensando que vai fazer na janta, no tal, e continua repetindo, aí perdeu. Porque a repetição tem que ser a repetição concentrada, a repetição do que eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, entendeu? Então, é a repetição mesmo, é enfadonho. Então, as maioria das pessoas se perdem e começam a repetir, aí começa a colocar emoção. Isso é emoção, você não está tomando uma corpo vital, você está tomando desejo inferior. É, uma associação disso bem bacana é assim, né? Todos aqui, não sei se aprenderam a dirigir, né? Então, quando você começa a dirigir, você vai prestar atenção em cada movimento que você faz do carro, ou andar de bicicleta, ou fazer qualquer coisa. Então, hoje você dirige mais prestando atenção ao seu redor do que o que você está fazendo no carro, por exemplo. No automático. É verdade. Então, como vira automático, você consegue fazer várias outras coisas, que é o Carlos acabou de falar. Como vira automático a repetição, você não está mais prestando atenção no que você está repetindo. Você está fazendo outra coisa, a mente já está indo para outro lugar e fazendo besteira de novo. Esse exemplo do Alan foi ótimo, sabe por quê? Porque a retrospecção acontece exatamente assim. No início é um esforço danado que você tem para conseguir não se contaminar ou pelo intelecto ou pelo desejo em relação àquilo que você vai revisar, né? Eu tenho que revisar as coisas que mais me impactaram. Tá bom. Aí você fecha os olhos, naturalmente vem intelecto, vem desejo. E aí você se esforça para dizer, não, aquilo que mais me impactou. Né? Aí você fica forçando, igual você falou no início, fica prestando, né, no volante, prestando atenção em tudo, marcha, não sei o que, faz isso, vai no outro dia, faz isso, e no outro dia. Chega a certa hora, o que mais te impactou aparece instantaneamente. Primeiro lugar. Aí você começa a prestar atenção, não naquilo que impactou, mas no que você tem que fazer ali. Você tem que se arrepender e buscar reforma íntima, ou você tem que se agradecer? Entendeu? Que é o que o Alan trabalhou. Esse exemplo foi ótimo. Quando você tem que se ocupar apenas em saber o que você tem que fazer ali, é como se você estivesse olhando ao redor. Aqui já está automático. Já sei o impacto, o desejo. E é onde você tem que prestar atenção, né? Exato. E é onde você tem que prestar atenção. Porque você não está para lá, o intelecto para lá, o negócio aqui, entendeu? Aí o negócio vai bom. Aí você começa a ter essa purificação que você falou. Através da retrospecção. Então, a hora que você traz a retrospecção, lembre do exemplo do Alan. Eu dirigi. E para ajudar as montadoras, acende até o farol sozinho, né? Ou então manda não faz mais acender, nada, né? você só entra no carro e aperta o botão, começa a andar. Quando vem, manda acender, fala, acende os faróis. Alan, Lex, Tem alguém com uma pergunta para falar? Oi, Alan. Vou fazer a seguinte pergunta para você, fazer uma correlação, ver se está certo. Como uma escopala de fogo, fraternidade, tantas outras também, as outras 6 que existem, né, os 7 raios, você sutilizando os corpos, o éter refletor com o éter luminoso, você acaba beneficiando os inferiores, o vital e o químico, certo? E os filhos do fogo fazem isso de cima para baixo. É correto falar que os filhos da água fazem ao contrário através da santidade? Você
santifica o éter químico vital para sutilizar o refletor e o luminoso? Eu tenho uma seguinte opinião. Dependendo de se é filho de água ou fogo, os 4 éteres eles têm as mesmas funções. Então, se eu vou alimentá-lo com razão, mais razão e mente na cabeça, eu vou alimentá-lo da maneira como os filhos do fogo aumentam os 2 éteres superiores. E os filhos da água vão alimentar os mesmos éteres superiores com oração, devoção, coisas nesse sentido. Mas não tem diferença. O corpo é o mesmo, os éteres são os mesmos. O trabalho é o mesmo. O trabalho é o mesmo. Tanto os filhos do fogo quanto os filhos da água têm o problema da contaminação da mente pelo corpo de desejo. Então não é o fato de ser filhos da água que é mais bonzinho do que os filhos do fogo, certo? Os dois têm a mesma coisa. O éter químico de vida tem as suas funções de manutenção do corpo denso. Ponto. Ele não faz crescer nada espiritualmente. O éter químico de vida não faz a gente crescer em nada espiritualmente. Ele tem que manter o corpo denso pronto para trabalhar aqui, né? E tanto é como o Alan falou, para eu crescer a quantidade de éter luminoso e refletor que eu tenho no meu corpo, eu tenho que reduzir a quantidade de éter químico e de vida, mas ao reduzir eu tenho que aumentar a eficiência deles. Porque se eu reduzir e não aumentar a eficiência deles, eu morro. Sim. Que é o que o Max Sendel fala em ensinamento iniciado. Quando as pessoas fazem errado, e morrem ou ficam louco, né? Porque faz a divisão errada do éter, né? Porque se você reduzir a quantidade de éter químico de vida, não aumentando a eficiência, fazendo eles fazerem mais com menos quantidade, você fica doente. Você acaba, né? Então você tem que ter concomitante. E isso só se consegue fazer concomitante através da espiritualidade, independente do filho do fogo e do filho da água. A diferença do filho do fogo e do filho da água é o modo como é feito. O filho da água tende mais para devoção e coração, o filho do fogo tende mais para a razão. Tanto é que quando o filho da água tende mais para devoção e coração e vira um dependente de um guru, de um padre, de um ministro, de qualquer coisa, ele está na mesma situação do filho do fogo que virou intelectual. Entendeu? Os dois estão perdidos. Os dois se desvirtuaram em relação à questão de ser filho do fogo e filho da água. Só isso, entendeu? Mas os dois podem caminhar, sim, da mesma maneira. Um do lado do coração, outro do lado do intelecto, do lado da razão. O que a Fraternidade da Cruz ensina? Que a nós, pessoas da Cruz, tem que buscar de toda maneira o equilíbrio. De toda maneira o equilíbrio. E se a gente é razão, é muito mais fácil buscar equilíbrio e coração do que se a gente fosse coração, buscar equilíbrio e razão. É isso que a gente aprende na Fraternidade da Cruz, entendeu? Mas o caminho é igual para os dois. São os instrumentos que nós escolhemos lá no terceiro céu, só isso. Né? Só isso. Nós escolhemos. Vamos lá. Obrigado. De nada. Corpo e desejos e o corpo e desejos da Terra agora, já falando já em penetrar, né, no sangue penetrado no planetário, no espírito planetário também. Então aqui a transformação do desejo, né? É um campo de sentimentos e emoções, que é o nosso corpo de desejos. Antes do Cristo isso era denso, a gente já está falando bastante, né? Aí a irradiação crística elevou esse padrão, a moral do amor tornou-se possível e o sangue corresponde ao estado do desejo. Essa elevação vibratória, ela molda os nossos sentimentos, ou seja, eu purifico o meu corpo de desejo também, com desejos elevados, a vibração do sangue ela clarifica, né? E reorganiza toda essa substância emocional pela irradiação crística. Então, o altruísmo favorece aí o governo consciente do ego. O altar é de sacrifício do eu inferior e o lavabo da consagração representa a transmutação. Transmutar seja transformar no que é no ruim no bom ou vice-versa, né? A palavra transmutação é isso. Não é matar e sim transformá-lo, né? Transmutá-lo. Desejo purificado ilumina o sangue e o ego se eleva para a luz. Como o desejo repercute na vigília? Ele harmoniza o nosso corpo vital e amplia a atuação do ego.
E aí, para fechar esse termo, a gente fala do ato crístico, que é a purificação do corpo e desejo da terra. Então, o sangue vertido no Calvário fez com que o Cristo, isso está no texto, libertasse do corpo denso, e o seu corpo de desejos envolveu todo o planeta Terra. Então, isso foi purificando toda essa atmosfera, e aí, teoricamente, essa transformação começa aí no sangue humano. O corpo e desejo do Cristo, então, purificou. Os impulsos inferiores perdem a força diante da nova vibração, e isso se torna mais receptível para o ego. A purificação crística abriu o caminho aí para o amor consciente. Então, o sangue vertido no Gólgota simboliza a entrada do Cristo, diminuiu a pressão das correntes inferiores, tornando o humano mais receptivo à direção do ego. Em termos do tabernáculo, e como se toda a humanidade recebesse um átrio mais limpo, e para então tentar o lugar santo, ou seja, a iluminação, o pão da alma e o perfume do serviço amoroso. Então tudo isso é como se fosse um novo lugar, um novo trabalho, tá? Que é interno agora. Então Cristo tocou a humanidade por meio do sangue, levando a vida emocional. O que muda após a purificação crística? Fácil, hein? Diminui a reatividade e cresce a resposta ao amor. Então lembra, Cristo veio para o amor, mas não mais olho por olho, dente por dente, né? Não mais geovístico, lei, medo. Agora, pelo amor, a gente consegue trabalhar agora os nossos corpos. A sua motivação sempre é o amor para fazer tudo? Sempre a base é o amor. Cristo amor, né? É Jeová, medo, temor, leis. Agora, Cristo veio falar, tá bom, existem as leis, mas eu consigo, através do amor, respeitar as leis e fazer tudo o que eu preciso. Essa redução da reatividade, ela é atestada no início do cristianismo pelos milhares e milhares de cristãos que preferiam morrer do que negar o Cristo. Então, ao invés de pegar em armas e sair matando e tal, eles ajoelhavam, rezavam, tá bom, pode me matar, mas eu não nego Cristo. Aí mataram os leões e tal. Essa redução da reatividade, ela é testemunhada por isso, né? Fatos físicos, atos físicos, isso. Que deixava todo mundo meio tonto, os reis. Por que você não reage? Fala assim, porra, como que pode? O cara tá morrendo, vai morrer. Vou jogar você pro leão, você vai morrer, pode jogar. Você vai morrer, pode jogar. Mas eu vou cortar você pela espada, pode cortar. Quer mais do que reduzir a atividade do que isso. E o pior de tudo, que eles faziam isso e aumentavam o número de pessoas. Que é o que mais deixava o pessoal maluco. Porque quanto mais fazia isso, mais gente aparecia. Mais aparecia, mais seguidores. Mágica é essa. Para de matar. Que mágica é. Chegou uma hora que ele... Exatamente. Por causa da resposta do amor, pelo amor, né? Que o Alan colocou ali, né? Esse é o segredo, né? O segredo era esse, né? Você não reage e responde isso com amor. Olha que coisa maluca. Além de você não reagir, responde com amor. Rezando, né? Estou rezando por você. Você vai me matar, eu estou rezando por você que vai me matar. É uma coisa bem bonita de gente. Estou rezando para você melhorar de vida, você chegar até Deus. É o perdão dos pecados, né? Deu um tapa do lado da face e deu outro lado. É quando no nosso dia a dia a gente sabe que uma pessoa não gosta de você, te deseja mal, você tem essa consciência e você ora por ela. Não, mas hoje, Terezinha, hoje isso aí está muito evidente, mais claro para mim, eu acho, nas mulheres e o sexo feminino, né? Tem mais tendência a ter esse tipo de redução de reatividade e crescimento pessoal do amor, principalmente quando ela é mãe. Isso aí você vê direto, hein, mãe? Nossa, tem filho aí que pinta e borda em cima da mãe e a mãe tá lá. Tá lá, de um jeito. Persistente. Todo mundo fala, porra, seu filho é tranqueira. E a mãe tá lá. Mas é meu filho. Tá preso, vai lá visitar. Saiu da cadeia, volta pra casa. Não tem explicação. Ser humano masculino. No direito é dito que a única pessoa que visita alguém na penitenciária é a mãe. Os pais, os filhos e irmãos. Ser humano masculino não faz. A mãe vai. No dia da liberdade, da visita, é só da mãe lá. O filho pródigo hoje não é o pai que está esperando, é a mãe, né? É a mãe. É a mãe mesmo. É a mãe pródiga.
Tabelão, gente. Opa. Tabelão, né? Esse é Então, conosco. Essa é bonita. resuminho, né? Aqui sempre eu vou falar antes do Cristo, com a ação do Cristo, né? E para o estudante Rosa Cruz. Então, o veículo ego, instrumento ainda grosseiro, antes do Cristo, né? Mais dócil pela purificação crística, né? E a gente, como estudante, usá-lo para uma direção moral. Respiração e ritmo. Era denso e irregular, com Cristo a possibilidade de um ritmo mais elevado. Então aqui, exercitar respiração aqui no sentido consciente. Não é exercício de respiração, e sim o trabalho em você se concentrar como um corpo vital e persistência e prestar atenção no que você está fazendo, para que a sua respiração grave conscientemente o que você precisa fazer. E na sua retrospecção, se você errou, corrige isso, né? Se você fez alguma coisa de boa, teoricamente se enalteça, porque aquilo é virtude para toda a sua teia, tá? Vital e éteres, pouco sensíveis, com Cristo a receptividade foi aumentada, e isso para nós é trabalho no luminoso refletor. Corpo e desejos que eram densos, que carregavam no sangue, com o material disponibilizado na substância planetária da Terra. O desejo hoje pode ser utilizado e trabalhado o sangue. Purificação do sangue seria emoções e sentimentos superiores. Átomo semente do coração registra a experiência vital antes do Cristo, né? E aí, com a ação do Cristo, ele fica mais propício à retificação. Olha que legal, né? E a grandeza, gravar a pureza no serviço, que é o quê? Eu fiz um ato bom também. Não é só sal e álcool, né? E fogo. Você tem também coisas boas. E também não é só para você ficar na coisa boa, ou só prestar atenção na coisa ruim, né? É tudo, é equilíbrio, né? Então isso faz com que você também aprenda com a sua virtude para ensinar quem precisa aquilo no futuro também, né? Pureza moral, paixões que predominam, resposta de amor facilitada. Então, o estudante, vigilância, sobriedade e serviço. E a porta iniciática aqui, o acesso era difícil e restrito, lembra do véu? Sim. Então, era o véu externo e interno. Então, o caminho do espírito de vida com o Cristo ficou aberto, e a purificação sempre vai ser constante agora, para quem desejar, né? Então, o sangue veículo do ego, purificação tornou mais receptivo, e o caminho está aberto, tá? Para o lugar santo. E a gente terminou o segundo termo. Então, a gente vai começar agora a falar da ressurreição, para completar os 3 atos, tá? Então, por isso que é interessante a gente passar pelos 3 termos, tá? Que foram destacados aí no texto. Então, a ressurreição do Cristo, na interpretação Rosa Cruz, não é um simples milagre isolado, mas é uma etapa final, imprescindível, que garante a continuidade da missão crística. Após rasgar o véu, abriu o caminho espiritual, purificou a atmosfera emocional da Terra pelo sangue derramado, e ainda restava a necessidade de que Cristo permanecesse atuante entre os seres humanos, para sustentar esse processo. Então, a ressurreição é o evento pelo qual o Cristo supera completamente as limitações da matéria densa, assumindo seu veículo espiritual superior, capaz de atuar livremente nos planos sutis e de estar acessível espiritualmente a todos o que o invoquem. Sem a ressurreição, o caminho crístico não seria incompleto e a sua atuação cessaria com a morte física. Com ela, porém, Cristo torna-se presença viva que permanece na Terra, operando como grande regente espiritual da evolução humana. Isso permite que a obra iniciada não seja apenas um episódio histórico, mas um processo contínuo que atravessa eras. A ressurreição garante, portanto, o caminho aberto e purificação, que a purificação, permaneça vivo e eficaz. Então imagina se Cristo fizesse tudo isso e aí acabou, né? Tipo, tá, e eu fiz tudo isso, né? Trabalhei internamente, e para quê, né? Aí ele mostrou, ressuscitou e foi trabalhando nos mundos superiores. Você pode fazer o mesmo caminho. E continua trabalhando, que a gente sabe do sacrifício físico que agora culmina na Páscoa, né? Então agora a gente vai falar desse terceiro tema. Então, mais resumidamente, né? Do sangue ao espírito de vida. Então a ponte espiritual, que o sangue se eleva, né? O espírito de vida torna acessível e Cristo mostra o destino.
assunção, não é ascensão, é assunção. Lembra que eu falei semana passada? A receptividade é maior, os éteres superiores mais sensíveis, uma consciência expandida com direção, né? Eu tenho um caminho, eu já sei o que fazer em direção ao mundo, ao espírito de vida, né? Ao mundo do espírito de vida. O caminho é seguro pela obra do Cristo. Então é um caminho certo, comprovado, né? Pela jornada que ele fez aqui e teoricamente seguro. Então o elo do espírito de vida foi aberto rumo ao Santo dos Santos. Então tem que almejar isso, né? Como Cristo como exemplo, tá? Então, o que é da ressurreição e o que não é. Então, o esclarecimento doutrinário não é um retorno ao corpo denso. Então, lembra aquela história? Cristo ressuscitou, né? E aí, teoricamente, ele voltou para o corpo dele lá e o corpo ele se dissolveu, né? A gente sabe que ele desmaterializou. E o nosso trabalho não é para que a gente ressuscite no corpo que está lá, depois que está lá enterrado, sei lá, cremado, eu vou voltar naquele. Então eu não quero que crema porque eu quero voltar naquele corpo. É o que as religiões esotéricas com X advogam, né? Já que não acredita no renascimento. E de bicho? Advoga isso. Não é uma reanimação física, eu coloquei, ó. Não é um ato espiritual superior. Quer dizer, é um ato de espiritual superior. Então o ego assume o espírito de vida, inicia uma nova vida nos mundos superiores. Distinções necessárias. Letargia. Cordão prateado intacto. Ou seja, lembra, enquanto eu tiver o cordão prateado intacto, eu ainda não tive a morte física, né? Ela só acontece com a ruptura desse cordão. Então a morte física, ela acontece nesse momento. Ressuscitações, a reentrada do cordão não rompeu, ou seja, o cara ficou em coma, voltou, o cara falou que ele morreu, né? Ele não morreu, porque o cordão ainda estava conectado lá ainda, né? E aí depois eu ressuscitei, não ressuscitei, eu simplesmente reacordei. A ressuscitação do Cristo é uma assunção do espírito de vida. Então, a ressurreição, a vida superior e não um retorno material, que é a entrada do Santo dos Santos. E aí no tabernáculo, né? Lembra? Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. E como o ego hoje entra nos mundos superiores, tá? É o mesmo ato que você vai fazer quando você trabalhar. A ressurreição da vida do ego do ego em vida superior e não no corpo denso, só para reforçar, tá? Então a primeira perguntinha, e eu vou responder, tá? Por que a ponte depende do sangue? A gente falou um pouquinho semana passada disso, né? Lembra? Ajustar a vibração para um contato superior. O Carlos até explicou aí, né, que eu começo a acumular a força sexual criadora na região sacra, e isso ela não é só acumular, eu preciso ter sentimentos e emoções superiores para que aquilo suba e faça vibrar minhas duas glândulas, né? E aí eu crio essa ponte de conexão para aquela vivência. Por isso que é uma vibração ao contato superior. Então ele ajusta isso, né? Se não é um retorno no corpo denso, o que se inaugura na ressurreição? Ou o que se inaugura a ressurreição? A expressão do ego no espírito, ou seja, eu construir um corpo para que como ego eu possa ter a consciência plena nas regiões superiores. Isso é ser a ressurreição. É isso, e eu com isso consigo entrar no Santo dos Santos para trabalhar, para assim fazer tudo que eu preciso fazer. É lá que eu vou assimilar. Como um veículo, né? Como um auxiliar invisível, consciente. É isso que eu entendi, tá? Dos trabalhos. Mais um pouquinho do ressurreição. Sono, letargia e morte. A chave dos milagres. Estado de consciência. Então, o sono, né? Ego fora. Corpo vital presente. Então, quando eu estou dormindo, o ego está fora, né? Então, teoricamente, o corpo vital consegue estar presente e trabalhar na restauração do corpo denso. Letargia, ego fora, cordão prateado intacto. Então, eu estou em estado de letargia, eu estou em estado quase morte, né? Mas eu ainda não estou morto ainda. A morte é com a ruptura, e sem ruptura há retorno. Então,
A partir do não que depois que a gente morre, que a gente fica 3 dias e meio lá, Aí já foi. teoricamente você já teve a morte, né? É. Você só está fazendo uma recapitulação lá, mas a ruptura ela só acontece definitivamente com o corte do cordão prateado, ou seja, não tem como mais você voltar no corpo denso, como ressuscitar. Uma Acho palavra que os 3 dias e meio da gravação ele é inconsciente. Se fosse consciente, daria uma vontade de voltar. Para, deixa eu voltar. Eu já fiz até. Então é inconsciente. Começou a rodar os 3 dias e meio lá. O cara quer voltar, né? Não tem como voltar, porque é inconsciente, você não tem acesso, né? Ainda bem. Agora, um caso contrário foi o que aconteceu com Lázaro, né? O dele, o cordão não estava rompido Então, ainda. tá em letargia. Então, aí o Cristo, né, conseguiu. Hoje tem o nome bonito de EQM. Isso que eu ia falar, EQM ocorre em estado de letargia, né? O cordão continua. Nem todo mundo que está com letargia tem EQM, né? Não, mas todo mundo que tem EQM está em estado de letargia. Verdade. Porque a letargia pode não ter retorno. Ela pode combinar sem retorno. Sim. A pessoa entra em coma, está em letargia. Aí parou a função lá no cerebral ao coração. Morreu. No caso de Lázaro, ele estava em letargia. Não estava com Foi letargia porque ele inaugurou a questão da iniciação, que era de transe profundo para vigília. Então, Cristo mostrou lá para os discípulos como eles faziam isso. E a partir daquele momento, não precisava mais iniciação para transe profundo, sempre para vigília. Sim. Não, ele acabou de falar isso aqui, né? Sono, letargia, morte física e ressuscitações. E aí ele citou. Então, o lavabo marca o limiar, né? Pureza antes do lugar santo, o cordão marca o limiar da morte. Então, isso é uma correlação aí. A verdadeira ressurreição. Assunção real, ou seja, o ego deixa realmente o corpo denso, assume o espírito de vida, a consciência se ilumina, a matéria deixa de limitar e como Cristo mostrou o caminho, tá? Então tudo isso que eu acabei de falar é o caminho que nós devemos almejar, né? Devemos ter como objetivo seguir, né? Seguir, que é o caminho do Cristo, tá? E aí com isso, né, o ego no espírito de vida, eu consigo libertação do corpo denso, ou seja, roda nascimentos e mortes, né? Ego do espírito de vida, percepção é iluminada, veículos densos são deixados, ou seja, não tem mais limites. E a obra crística, que é o pós-calvário, é a continuidade espiritual. Não é que ali acabou, né? Ali começa, né? Para falar a verdade. Então, o tabernáculo, né, o ingresso do ego no Santo dos Santos seria a ressurreição. É quando eu consigo ter consciência e vigília nos meus corpos superiores. Sem ruptura, cordão prateado, né? Sem ruptura a retorno, com ruptura a vida segue nos mundos internos. Olha que frase linda. Sem ruptura há retorno nessa vida. Agora, sem ruptura não há morte. É isso. A vida segue nos mundos internos. Muita frase. Consciente ou inconsciente, né? Sim. Aí segue. Querendo ou não querendo, você está lá no mundo interno. Não tem morte. A vida é eterna. O que ocorre após a ruptura? A consciência expressa sem os veículos superiores. Ou seja, a vida continua, né? Continua. Os veículos continuam. Expressa sem espirituais, mas continuam. Qual a marca da ressurreição? A consciência superior livre da matéria densa. Maravilhoso. Materialista ouve essa frase e desesperado. A consciência acontece fora da matéria densa? São malucos. A consciência não precisa da matéria densa. Que isso? Maluco. Então vamos lá. Ação contínua. Né? Agora Cristo como regente planetário, né? Cristo não voltou ao corpo denso, eu já falei isso aqui, não atua no mundo do espírito de vida, purifica o desejo da terra e não foi só no Calvário, ele continua fazendo esse trabalho. Lembra que a gente aprende desde o nascimento, né? Ele faz toda a jornada, vai para o Pai e volta para a terra. Natal está aqui, está saindo agora na Páscoa. Exatamente. Está saindo na Páscoa, depois ele chega no trono do Pai, depois ele retorna e nasce de novo no dezembro, Natal. Então esse ciclo, enquanto a gente estiver precisando, né, como humanidade, não tiver uma humanidade suficiente para que faça mais sacrifício. Né? Você já pensou quando grande parte da humanidade já estiver quase segurando a terra, tem lá uma meia dúzia e fala, vai, cara. Só falta você.
Bora. Não pode fazer isso. Então. É individual. Esperar o cara falar, mais um ano. Bora. Que é o que eu acabei de falar aqui, tá, gente? Então, isso aqui é o trabalho do Cristo. Eu acabei de, desejo planetário purificado continuamente torna-se sensível ao serviço e ao amor. Então, aqui é simbolizado aqui pela Arca da Aliança. Então, quando eu estou dentro do Santo dos Santos, tem uma Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança tem lá as tábuas das leis, a vara de Arão e a lança. A vara de Arão e o pote de maná. Verdade. A vara é a vara é para carregar. A vara é a lança. É a lança, no caso. Lança de Arão ou vara de Arão? Floresceu. E o pote de maná. Então, o Cristo guia a humanidade a partir do mundo do espírito de vida, continuamente. O que significa, então, Cristo ser o regente do planeta Terra? O sofrimento. Purificação do desejo. Eu sei, mas e iluminação da mente. Lembra, a mente é um veículo ainda, né? Exato. Denso e concreto ainda, né? Por isso que é possível você criar a mente abstrata por essa iluminação da mente que te dá. Antes era impossível, você tinha mente concreta, contaminada pelo desejo. Esse trabalho que torna possível. A gente não conseguia acessar a mente abstrata? Totalmente contaminado. Não saía nem do chão. Saía do chão. Estava enterrado. Não era duro, né? Tabelão sobre ressurreição de Cristo. Então, definição, né? Antes da ressurreição não é realizada na unidade. Após a ressurreição de Cristo, a assunção do ego ao espírito de vida se tornou possível. Para o estudante de Rosa Cruz seria o mesmo que preparar seus veículos para a elevação. Cordão prateado inteiro em vida seria letargia, né? Antes da ressurreição. Na ressurreição seria uma ruptura definitiva na morte, ou seja, eu rompo o meu cordão para viver nos mundos superiores, tá? Então é o distinguir o retorno e continuidade, ou seja, não existe a morte, né? Existe a morte sem o trabalho, existe um trabalho que eu não estou morto ainda, mas eu consigo trabalhar nos mundos superiores. Então, por isso que quando a gente trabalha nos mundos superiores, eu estou ainda conectado nesse mundo, nos meus veículos vital e denso, nos corpos vitais e densos. Então, eu saio do corpo e trabalho nos mundos superiores, mas o cordão ainda está ligado. Por isso que eu não morri ainda, se eu sei isso aí. Você volta. Veículo expressão, como o corpo denso era como instrumento, né? E hoje é um veículo do espírito de vida, ou seja, é o templo, né? Então a gente precisa se orientar aí a esse veículo porque ele é sagrado, tá? Consciência e serviço, a vigília era condicionada sempre ao denso, né? Antes da ressurreição, e hoje a consciência é iluminada e livre. Então serviço amoroso e consciente para o estudante Rosa Cruz. Regência do Cristo é uma expectativa messiânica, isso é antes da ressurreição, e com a ressurreição Cristo atua como regente planetário e aí sim cooperar com a sua irradiação. O cooperar com a sua irradiação seria, que a gente acabou de falar, né? Quando um certo número de pessoas, de seres, conseguirem cooperar com a sua irradiação, ele não precisa mais fazer esse trabalho de purificação ou sacrifício, né, anual que ele faz hoje. Pós-morte, purgatório, 3 céus que regem, né? Purgatório e os 3 céus que regem, que era antes da ressurreição. Então Cristo veio e clarificou o caminho. Então viver é uma consequência de renascimento, aqui para o estudante Rosa Cruz. Caminho do discípulo, para fechar, né, são ritos externos que predominavam antes da ressurreição, a vida interior que transformadora com a ressurreição, e para o estudante Rosa Cruz seria rasgar o véu, purificar o sangue e servir. Como conclusão aqui, né, a ressurreição é a assunção do espírito de vida, Cristo como guia da humanidade e desse mundo superior, e o estudante aqui se prepara-se cada vez mais, né, pela pureza, pelo serviço amoroso desinteressado. Tudo bem? Agora eu vou fazer um fechamento. Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum ponto que chamou atenção? Não ficou claro? Tem bastante coisa aí ainda
São termos bem interligados, tá, gente? Eu queria colocar uma coisa interessante aí, nessa última coisa que você falou, de contribuição. Vocês lembram que quando você faz o ritual, seja devocional, principalmente no lugar que tem egrégora, você faz no lugar que não tem egrégora, não adianta se fazer, não adianta fazer adianta, mas o efeito não é tão grande quanto no lugar que tem egrégora. Apesar que a grande maioria das pessoas, infelizmente, não acredita em egrégora, mas existe. Mas a egrégora você vai criando também, né? Você vai criando, exatamente. Né? É que tem gente que, se você não acredita em egrégora, você não cria egrégora. Você só cria egrégora, você vai acreditar em egrégora. Mas você, eu estou criando egrégora, mas você não acredita. Mas como é que eu vou acreditar numa egrégora? Visitando um lugar que tem egrégora. Quando você entra num lugar que tem egrégora, você se sente bem. Não? Ainda mais se você é estudante de Rosa Cruz, você se sente muito bem. É uma coisa maravilhosa. Nós já tivemos lá em Chansai, nós fomos lá no templo, no Rio Templo lá, e lá a gente sentia egrégora. Você também teve lá, não teve isso? Então, ali definitivamente, você não sente. Se você tem alguma dúvida se existe egrégora, quando você entra lá, você fala, olha, eu sei lá o que é isso, mas se isso é egrégora, eu estou sentindo o que é egrégora. Até então, quem não acredita sente, a pessoa que é. Agora eu sei o que é egrégora, de fato. Tanto que a gente aquele calor que sabia por outros carnavais. Aquele calor que você tem lá, o cara fala assim, não é o tempo. Então, a partir daquilo lá, você sabe o que é criar uma egrégora. Você sabe porque você tem uma referência, né, de como que é. Eu estou falando isso porque é o seguinte, essa frase que o Alan falou sobre a cooperação, é aquilo que o Max Sendel fala, né? Quando você... O ritual tem 3 partes. Tem a primeira parte, introdução, depois tem o clímax, que é a concentração, e depois tem a saída, certo? A primeira parte é para tentar tirar você do mundo material. Primeira parte, para você na concentração, você ser todo espírito. E para a saída, para você aproveitar tudo que você conseguiu produzir na concentração e ser um novo motivador para você continuar para frente. Essas são as 3 partes. Né? Na concentração é onde você colabora. Porque você lembra que o Max Sendel fala assim, olha, toda vez que um estudante dos arquivos faz uma concentração no ritual, não é uma concentração fora do ritual, é aquela concentração do ritual, aqueles minutinhos que você fica lá tentando pensar em alguma coisa boa, no amor, no altruísmo, né, na rosa branca, num Cristo todo ensanguentado, não, né, num Cristo tudo lindo, maravilhoso, os irmãos nós colhem aquilo, desde que você chegue na região do pensamento abstrato. Se você fizer isso, continuar no desejo, ele não consegue colher. Entendeu? E ele não consegue colher. Ajuda na panaceia também. Então, ele colhe para fazer a panaceia. Porque ele todo colhe, mundo vai ele precisa disso. Os irmãos nós precisam disso para fazer a panaceia. Quanto mais gente fizer isso, maior é a panaceia espiritual, que é o que eles precisam para fazer o trabalho todo. Como em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento é meia-noite, você pode fazer o ritual a qualquer momento, porque em qualquer momento é meia-noite. Estou agora aqui às 18h20. Em algum lugar é meia-noite. E vai colher, entendeu? Então, não interessa, hoje eu perdi, eu não consegui fazer no horário, não vou fazer. Faz. Né? Mas faz com esse objetivo. Inicialmente a concentração nossa é puro desejo. Mas aquele negócio que o aluno falou, repetição, chega uma certa hora, entra no automático. Fecha uma caixinha. Entendeu? E ali você consegue, ali a sua grande contribuição como aspirante a nível superior é esse momento de concentração. Tanto no ritual de serviço devocional do templo, como no de cura, como nos equinócios, como nos solstícios, como na véspera de Natal. Entendeu? Todos eles têm esse ponto que é o melhor ponto. Só que para você chegar neles, tem que fazer a preparação. Se você tentar fazer direto, você não consegue. A preparação parece que são palavras e parece que a impressão que dá é que foram escolhidas palavras, certezas, com vibrações cada vez mais elevadas para chegar na concentração e te colocar num estágio em que você consegue, entendeu? Essa é a impressão que dá, né? As palavras escolhidas ali, né? Pelo quem fez. Que são evangelhos, são trechos do evangelho. São trechos de evangelhos, trabalhados. Até que não é puro, pegou Ctrl C, Ctrl V, é trabalhado, né? E parece que fizeram de uma maneira que te ajuda, né? Desde que você queira fazer sinceramente, não queira estar com pressa, né? Tem 10 minutos para fazer ritual.
Então não faço. Eu nem faço. Então não faço. Ou então algumas pessoas, eu vejo algumas pessoas vendo, né? Não adianta, não funciona. Você tem que fazer com calma, devagar, né? Tem pessoas aqui dentro que fazem maravilhosamente bem, tranquilo, sem pressa, entendeu? Pode estar caindo o mundo em volta, pode aqui estar com tudo num telão, Palmeiras jogando, seleção brasileira, e a pessoa aqui está tranquila, com calma, e tal. Aí alcança esse ponto. Mas qualquer coisa que perturbe isso, não alcança. Porque tudo é vibração, né, cara? É tudo vibração. Ah, mas eu faço sozinho, faça sozinho. Não tem problema. Né? Não tem problema, não faça, né? Faça sozinho. É esse ponto que eu achei bacana que o Alan falou aí, dessa contribuição que a gente dá, né? Para esse trabalho. Oi? Oi, Rosana. Oi. A minha dúvida é a respeito do ritual de cura. O ideal no momento da concentração, então, é manter-se em silêncio. Eu não preciso nem pensar em algum irmão que eu conheço, que está doente. Não, você nunca, você deve pensar em qualquer pessoa específica, seja na cura, seja no tempo, nunca. Você tem que pensar, você lembra que na astrologia diária a gente manda lá quando tem os paralelos benéficos, né? São os melhores horários para você orar para aquela pessoa ou conversar com aquela pessoa. Então, é nesses horários que você pode falar da pessoa. Ah, eu tenho que falar com o Zé. O Zé é um mané, então eu tenho que falar ele do jeito do mané. É ali, naquele horário. Agora, na concentração, o que você tem que concentrar é na cura, no poder de cura, né? Na capacidade curativa que você tem. Então, você internaliza essa capacidade sua de cura, todos nós temos, né? Tanto é que a gente tem tanto esse poder de cura, mas tanto, que a gente serve de curadores para uma quantidade de gente, né? Então, assim, tão seletivo e tão potente que ele é discriminado por determinadas pessoas. Então, é esse poder de cura que você tem, que você tem que colocar à disposição para ser utilizado onde os irmãos maiores entenderem que seja necessário. E você termina com a vontade de Deus, sempre termina assim. Mas já não caia na tentação, por mais que você tenha lá uma pessoa super querida, maravilhosa, que está no bico do corvo, vai, não vai, né? Você não pode cair nessa tentação, porque se você fizer isso, você desvirtua. Aí você põe tudo por água abaixo, seu esforço. Então, o ideal é o silêncio. Não. Silêncio do coração e do pensamento. Não é silêncio, é você se esforçar para se concentrar, que o seu poder de cura, sua capacidade de curar as pessoas, como eu falo, volto a dizer, que todos nós temos como auxiliares invisíveis, que esse seu poder de cura disponibilize esse poder de cura para que os irmãos maiores possam pegá-lo e utilizá-lo onde melhor for necessário. É isso que tem que fazer. Você tem que pensar, é uma atitude. É ativo. Isso. É um silêncio ativo. É uma coisa ativa. Não é para você ficar falando, mas você tem que botar toda a sua concentração nesse ponto, que é mais difícil. Né? Por causa do desejo, por causa de um monte de coisa, da coceira, não sei o quê, vai abrir a boca. Você tem que evitar tudo isso. Então, nesse instante, pode ser segundos, se você conseguir fazer isso, você já atingiu o objetivo. Entendeu, Rosane? Então, não é ficar em silêncio, não, é ativo. É ativo assim, é ativo e difícil. Então, você tem que, depende muito de você, entendeu? É muito duro para você, é muito complicado para você fazer, né? Talvez se você tiver ajoelhado no milho, talvez se tiver com uma coroa de espinho na cabeça, foi mais fácil. Brincadeira, não fica não, tá? Antigamente o pessoal achava que era, é verdade. Existe ainda vários movimentos que acham que tem que fazer isso. Falando sério. Negócio de chicote nas costas. É por isso que... Só achava que era assim, e não é. Quando você está enfermo, né, ou coisa assim, é difícil você... Porque você fica sempre... Tá doendo, né? Sim, tá doendo. Como é que você se concentra e você... Por mais que você tem que ter um esforço, sim, mas é muito mais difícil quando você está cada vez mais enfermo. Por isso que quando o Max Anderson está em princípios de saúde e cura, princípios ocultos de saúde e cura, está dizendo lá o seguinte: quando você é auxiliar invisível, né, inconsciente inclusive, e você está doente, você não vai para lá, porque está doendo.
Você não consegue se desvencilhar dessa dor, entendeu? Então, se for pro lado de lá, além do perigo de romper o cordão, você tem o perigo de mais atrapalhar do que ajudar. É a mesma coisa do marido que vai ajudar a fazer o parto da mulher, e o marido dá mais trabalho do que a mulher, entendeu? Então, fica fora, não entra. É a mesma situação, né? Aliás, está lá no ritual, né? Se esforce para você ser um canal. Isso. Lembrou bem. É isso mesmo, Rosane. A Terezinha falou algo interessante. Se for para ser o canal, é esse o objetivo seu. Naqueles segundos, se for segundo, se for um microsegundo, não interessa. Você é o canal. Então, nesse canal, os irmãos maiores vão lá e pá, colhe. Pronto. Ah, como eu sei que se ele colheu ou não? Não interessa. Interessa. Não fica olhando assim, não, que você não vai ver nada. Eu sempre, quando você lê aqui, você pensa assim, tá, mas por que você acaba se curando, né? Porque lá, quando você lê o ritual, ele fala lá que para você ser um instrumento para prover a cura, você tem que ter um veículo puro. Para você ter um veículo puro, você recebe dentro do departamento Rosa Cruz, para cada um que se inscreve lá, você tem todo a receita, vamos falar assim, para você ter esse veículo puro. Toda a receita de bolo. Então, é uma consequência você se curar. Você, claro, tem todo um trabalho, né? Você, por merecimento, que você é curado também. Mas, ao você já estar fazendo esse trabalho para ser um instrumento curador, você já está purificando os seus corpos densos, vital e superiores, né? Você acaba tendo Você sabe qual é a melhor coisa que acontece quando um paciente escreve de cura e segue a risca e é curado? Sabe qual a melhor coisa que acontece com ele? A gratificação dele em relação... Ele virar um auxiliar inclusive. Porque auxiliar inconsciente não é só estudante de Rosa Cruz, não. Tem muito auxiliar inconsciente. Então, quando você vê isso acontecer, isso é a consagração, né? Do trabalho que ele fez nele mesmo. Ele fez nele, entendeu? Não foi ninguém que fez. Ele seguiu a risca essa receita, alcançou a cura, né? E ele alcança a cura por causa dos exames médicos, certo? Os exames médicos dizem isso aí, ó. Tô vendo aqui, não tem mais nada aqui não. Sei lá o que aconteceu. Deve ter sido o remédio. Foi o remédio muito bom, etc e tal. Isso não interessa, certo? Aí ele chega e fala assim, eu gostei dessa brincadeira, vou continuar fazendo. Não precisa entrar na Rosa Cruz. Não, lembra o fundador daqui da fraternidade, doutor Hélio, ele falava, às vezes um caboclo lá no meio do mato, ele é muito mais espiritualizado do que uma pessoa aqui na cidade totalmente intelectual. Sim. Porque não tem coração e não sabe, não expressa o amor do Cristo, nada. Resumindo, então, não vou ler tudo de novo, porque isso aí já falou pelos 3 termos, tá? Então, Cristo realizou exteriormente, né, o que devemos realizar interiormente, tá? Então, tá aqui os 3 etapas, os 3 termos que nós estudamos, e todo o caminho interior aqui. Então, é uma obra interior, é um templo vivo. Síntese iniciática, né, do véu, desde o rasgar do véu até o corpo-alma, né? Existem 4 etapas, que a gente já falou também, né? Depois vocês leem com calma aí. E aqui as etapas do Espírito de Vida, que a gente já está falando desde então, tá? Uma vez que eu faço as 3 primeiras etapas, eu tenho toda a parte do Cristo interno, e aí principalmente aqui, né? Serviço amoroso e desinteressado aqui, que é a base do corpo-alma. Então, Cristo abriu a porta, o serviço amoroso prepara os éteres, e o ego constrói o corpo-alma. O que me falta para avançar, purificar meus desejos, né? Elevar os nossos éteres e servir com amor. Então, pode ter muito mais coisas, tá? Mas se você conseguir esses 3 aqui já... Você colocou a palavra mágica, né? Servir. Tá consegui fazer isso aqui. Servir, você vai fazer todo o resto. Jornada Rosa Cruz, construir o corpo-alma. Então, o veículo luz, né? Cristo mostrou o protótipo externo, o estudante realiza a obra interior. O corpo-alma é um veículo da consciência superior e a meta é servir nos mundos internos. Por esse serviço, não é alguma coisa separada, tá? Você pode fazer um serviço que não é puro, com pureza e serviço. Tem que ser sempre os 2 juntos, né? Então, corpo denso disciplinado, corpo vital purificado, corpo de desejos trabalhando, né? Ou seja, estabilidade e domínio, elevação dos éteres, emoções
a serviço do amor. Uma mente iluminada, um serviço amoroso e, teoricamente, constrói o corpo-alma e que isso é ativo, tá? Então, é simbolizado aí pelo altar de incenso, a arca da aliança, o perfume que conduz à presença. O corpo-alma nasce da pureza e a luz interior do serviço amoroso. Como fortalecer os éteres superiores hoje? Aqui é importante, tá, gente? Não é pegando um microfone aí e fazendo atos, né? Na paz. E sim, são atos silenciosos, puros, desinteressados, repetidos e com constância. Então não adianta um único serviço ou só hoje que eu quero, tá? Depois eu não quero mais. Então não adianta, tá? Então com isso a gente finaliza os 3 termos que nós aprendemos aqui: rasgar o véu, o sangue purificado, Cristo Jesus, e a ressurreição, tá? Que está descrito aqui no capítulo 15, aqui, Cristo e sua missão, a última parte, que é o sangue purificador. Então, obrigado a todos, e a gente parte aqui para a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso, para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. E que as rosas floresçam em vossa cruz.